que tudo, a paz de Cristo é especial. Estamos de volta com o programa da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo e agora eu quero convidar você para compartilhar a palavra de Deus comigo, né? E hoje eu vou ler um versículo apenas, mas se você que está na sua casa, você que está na internet aí, se você puder abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 16, deixar o seu texto aberto, eu vou instrumentar a palavra de Deus e você pode acompanhar comigo se você quiser, ok? Se você não puder, se você não tiver uma Bíblia na sua mão, fica atento aqui que eu vou compartilhar com você uma exposição na palavra do Senhor. O texto para a nossa meditação hoje, Evangelho de João, capítulo 16 e apenas o verso 33, o último versículo do capítulo 16 do Evangelho de João. Estamos aqui? Então, acompanhe a leitura que vai aparecer na tua telinha agora, dizendo assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo em um momento extraordinário de sua relação com seus discípulos. Antes de eu falar sobre essa palavra aqui, deixa eu te situar o que está acontecendo aqui. Era chegada a Páscoa, terceiro ano do ministério de Jesus com os discípulos, do ministério público de Jesus. Desde que ele fora batizado por João Batista, havia se passado já 3 anos e Jesus está agora quase no fim de sua vida, no fim de seu ministério. Ele está sentado à mesa com os seus apóstolos e com os seus discípulos, né? E ali ele está fazendo a sua última instrução, a sua última orientação aos seus discípulos. E essa conversa talvez seja uma das mais longas registradas nos evangelhos. Para você ter uma ideia, essa conversa aqui ela não começa no capítulo 16, ela começa no capítulo 13 e vai até o fim do capítulo 17. Então, capítulo 13, 14, 15, 16 e 17 do Evangelho de João, eles registram uma orientação, um discipulado, as últimas palavras de Jesus para os seus discípulos. É uma parte importantíssima do Evangelho, onde nós aprendemos algumas lições importantíssimas da nossa doutrina cristã. Estão aqui encravadas dentro dessa orientação, dentro dessa despedida de Jesus aos seus discípulos. O que está acontecendo aqui é a última ceia, né? Você conhece muito bem a cena da última ceia. Jesus prepara uma ceia e ele senta com os seus discípulos e durante essa última ceia, esse é o discurso. Tudo o que acontece está registrado aqui. Tudo o que Jesus fala está registrado aqui. Os outros 3 evangelistas, eles têm uma outra preocupação quando registram a ceia do Senhor. Eles têm a preocupação de registrar exatamente o momento em que Jesus toma o pão e o vinho e consagra esses elementos e então institui o sacramento da Eucaristia, o sacramento da Santa Ceia, né, dizendo: este pão é o meu corpo que é dado por vós, tomai dele todos e comei e fazei isso em memória de mim. De igual modo tomou o Senhor o cálice e deu graças e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue, tomai dele todos e bebei. Todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, vós anunciareis a minha morte até que eu venha. Então, essas palavras, elas são as palavras que os 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, usam para registrar a ceia do Senhor. Sim, é através desse registro que o apóstolo Paulo vai orientar a igreja em Corinto e também nos orienta a partir da ministração da ceia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo ensina para a igreja como ministrar a ceia do Senhor, né? E isso está de bom tamanho. Então João, como é o último a escrever o Evangelho de João foi escrito em 90 depois de Cristo, pelo menos 40 anos depois do primeiro evangelho, que foi Marcos, e possivelmente depois da carta de Paulo aos Coríntios. Ou seja, João percebe que não há mais uma necessidade de descrever a fórmula cerimonial para se ministrar a ceia do Senhor. Não, João tem outra coisa em mente. João quer trazer à tona aquilo que não foi trazido ainda. João quer falar sobre aquilo que não foi falado ainda. João quer trazer o conteúdo e os pormenores que ele, João Evangelista,
presenciou, testemunhou, não apenas presencialmente, mas mais presencialmente, porque ele era aquele que estava sentado ao lado de Jesus durante a Santa Ceia. Algumas coisas que aconteceram ali na Santa Ceia, algumas coisas que foram entreditas na mesa da ceia do Senhor, apenas João ouviu, apenas João tinha conhecimento. E ninguém mais poderia falar sobre isso, assim como o registro das coisas que acontecem na cruz, o registro que João faz da crucificação, ele é singular, porque ele era o único apóstolo que estava lá, presenciando ocularmente a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o registro de João, ele é mais rico, né? E ele, como fecha, ninguém pôde se basear nele, porque ele é o fechamento. Então João, ele registra a ceia do Senhor dessa maneira, do capítulo 13 até o capítulo 17, né? E então sim, no capítulo 16 ele registra as seguintes palavras de Jesus: estas coisas vos tenho dito. Eu preciso dizer que esse registro ele é importante, porque por mais de 10 vezes entre o capítulo 13 e o capítulo 17, Jesus enfatiza essa expressão: estas coisas eu vos tenho dito. Perceba que há uma ênfase muito grande de Jesus para que os discípulos se lembrem daquilo que ele tem dito. Há uma ênfase muito grande de Jesus para que as pessoas se lembrem da palavra, para que as pessoas se lembrem daquilo que ele disse. Infelizmente, muitas pessoas hoje não estão preocupadas com o que Jesus disse. Muitas pessoas estão preocupadas com o que elas acham, com a cerimônia, com a forma da igreja, com o estilo da igreja. Há uma grande concentração de esforço para se valorizar a forma da igreja, mas há um abandono preocupante à essência da igreja. A essência da igreja não é como ela canta. A essência da igreja não é como ela se veste. A essência da igreja não é como ela se desenvolve liturgicamente, sabe? A essência da igreja, o que permitiu que o cristianismo viesse de 2000 anos para cá, não foi a forma como nós nos vestimos, ou cantávamos, ou entendíamos a sociedade, porque tanta coisa mudou de 2000 anos para cá. O que manteve o cristianismo de pé, vivo, foi aquilo o que Jesus disse. É a palavra dele que sustenta a igreja. É a palavra dele que orienta a igreja. É a palavra dele que protege a igreja. É a palavra dele que livra a igreja dos enganos, dos desvios que muitas vezes o ser humano quer cometer em nome da sua própria vontade. Ela é lâmpada para os pés. Ela é luz para o caminho do indivíduo e da própria igreja. Toda vez que a igreja se afasta da palavra, ela se afasta do cristianismo de verdade. E ela sucumbe. Mas a palavra não sucumbe. E não permite que uma igreja alicerçada na palavra venha sucumbir também. Então Jesus, ele enfatiza: estas coisas vos tenho dito. E que coisas são essas que Jesus disse que tem como fruto um povo que sente paz? Porque ele diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Então, primeira aplicação que eu faço aqui: se você quer ter paz em Jesus, você precisa conhecer a palavra dele. Por preposição, ou por suposição, justa suposição, podemos entender que se você não conhece a palavra de Jesus, querido, você não vai ter paz nele. Se você não conhece a palavra do Senhor, você não vai ter paz nele. O Espírito Santo, o que muitas pessoas querem ter o Espírito Santo e devem ter, é legítimo que se tenha, é mister que se tenha, é imprescindível que se tenha, mas o Espírito Santo por si só, ele não pode fazer nada por você. O Espírito Santo é aquele que aviva a palavra em vós, em nós, em mim, em você. O Espírito Santo, quando não age através da palavra na minha vida, ele não faz nada. Eu vejo muitas pessoas que querem ter muita unção do Espírito Santo, mas não conhecem absolutamente nada da palavra. Eu quero te dizer, isso não acontece. Isso não funciona. Porque você nunca vai ter discernimento para saber se o que está te emocionando, se o que está te conduzindo, se o que está te direcionando e orientando é o Espírito Santo, é a sua própria vontade, ou quem sabe uma força estranha.
que pode gerar confusão na tua cabeça. O que desfaz a confusão na tua mente, no teu coração, querido, é a palavra de Deus. Paulo fala em uma de suas cartas que seja paz de Cristo, árbitro em vosso coração. E o instrumento que o Espírito Santo usa para arbitrar o teu coração, para dirigir o teu coração, é a palavra dele. Então estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Em contrapartida, se você não experimenta a paz que está em Cristo, o que te sobra são as aflições que estão no mundo. Isso não quer dizer que as aflições no mundo não vão te afligir. Isso não quer dizer aqui que as aflições do mundo não vão te massacrar, te fustigar, te maltratar. Isso não quer dizer que você não vai sofrer as coisas que tem no mundo. Você vai. Literalmente você vai. Mas o que Jesus promete é que no meio da dureza do mundo, você consegue sentir paz nele. Figura essa registrada por Davi no Salmo 23. Prepara-nos uma mesa na presença dos meus adversários. Eu costumo dizer que a mesa é o lugar da paz da família. E o diabo tenta destruir muito isso. Se você não consegue sentar para almoçar com a tua família, se você não consegue tomar um café com a tua família, se você não consegue se alegrar nos momentos de confraternização da sua família na mesa, isso quer dizer que o diabo já entrou e já destruiu muita coisa na sua mente, na sua família. Preserve isso aí na tua casa. Sentar e tomar um café, sentar e almoçar em paz com a tua família é bênção de Deus para qualquer pessoa, de qualquer religião, de qualquer lugar do mundo. Mas nós temos perdido isso. Isso tem sido roubado de nós. Às vezes a gente senta na mesa, é tão difícil, eu sei porque isso acontece na minha vida, acontece na sua vida. Telefone na mão, ou então comendo em silêncio, ou então ninguém fala com ninguém. A mesa que Jesus prepara para Davi no Salmo 23 é uma mesa de relacionamento, é uma mesa de contato, é uma mesa de aproveitamento, é uma mesa de paz, no meio da guerra, no meio da tribulação. Essa mesa foi preparada na presença dos inimigos, mas quando você senta na mesa com Jesus, o inimigo não pode fazer nada com você ali. Ele tem que parar a guerra, ele tem que frear o ataque dele, porque na presença do Senhor, quando você entra nela, não há quem te ataque, não há quem te condene, não há quem te julgue. Quem te julgará? É o que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 8. Quem te condenará? Se é Deus quem te justifica. Hein? E então, uma coisa que nós precisamos então começar a pensar são as coisas que em síntese Jesus fala do capítulo 13 até o capítulo 17. Então deixa eu dar para você um esboço do que acontece do capítulo 13 até o capítulo 17. No capítulo 13 é registrado o ato em que Jesus lava os pés dos discípulos. No capítulo 13 Jesus dá um testemunho, Jesus dá um exemplo de servidão. Jesus serve aos seus discípulos. Pedro não quer que Jesus lave os pés dele, mas ele lava. Pedro, se você não deixar eu lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Porque se você não aprender a servir, você não tem parte comigo. Jesus ensina então a igreja a servir. Em segundo lugar, no capítulo 14, Jesus tem uma palavra de conforto e de consolo para os seus discípulos. E nos ensina que o verdadeiro conforto para a nossa vida, que o verdadeiro consolo para a nossa vida não estão nos bares, não estão nas amizades, não estão em outros relacionamentos. O conforto e o consolo para a nossa vida está em o nome do Senhor. Você precisa aprender a ir até Cristo, até o Espírito dele. Porque ele promete consolo através da sua palavra e a partir do verso 16 ele promete consolo através do seu Espírito. O conforto de Jesus vem através da palavra, do verso 1 até o verso 15, e vem através do Espírito, do verso 16 até o verso 31. Precisa aprender a buscar o consolo verdadeiro para a sua vida nessa fonte. Verso 15, Jesus dá uma orientação, uma direção para a igreja. Ele fala que ele é a videira e vós sois os ramos. Todo ramo que estando em mim não der fruto, o Senhor corta. Nós precisamos aprender a frutificar junto do ramo, junto da videira, porque nós somos o ramo. Você precisa aprender a estar em Jesus. E todo o capítulo 15 traz a ideia de como viver em Cristo, de como estar em Cristo. Aprenda o caminho de como estar em Cristo. Capítulo 16
nós temos uma palavra de despedida, a missão do Consolador, do Espírito Santo na nossa vida. E essa palavra aqui, sabe o que ela é? É uma palavra de encorajamento. Para você que está cansado, para você que está desanimado, para você que trabalhou na igreja, sabe? Para você que serviu ao Senhor, para você que esteve firme na obra do Senhor e agora está cansado, se frustrou, decepcionou. Se decepcionou com as pessoas, com a instituição, com os seus líderes. E ainda não entendeu que quem te chamou é maior do que a instituição, é maior do que os seus líderes, é maior do que a sua decepção. Você que está cansado e desencorajado, essa palavra do capítulo 16 é para você. Para você se levantar e servir. Para você se levantar e ter uma direção para a sua vida. E o capítulo 17 se constitui da oração, da intercessão que Jesus faz pelos seus discípulos. Sabe por que tem hora na nossa vida que nenhuma palavra te dirige mais? Tem momentos na sua vida que você está tão quebrado, que você está tão triste, que você está tão ferido, que você não consegue nem mais discernir. As palavras parecem não fazer sentido para você. Parece que nada nesse mundo lógico entra na frequência do seu coração, porque você está quebrado. Então você precisa de alguma coisa que seja metafísica. Você precisa de alguma coisa que seja extraordinária. Você precisa de uma coisa que seja sobrenatural. E aí Paulo nos ajuda a entender esse capítulo 17, lá em Romanos 8, quando ele diz: porque o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Jesus intercedeu ali pelos seus apóstolos, pelos seus discípulos. Mas ele deixa um Consolador que continua intercedendo por nós, orando por nós, nos sustentando quando nada mais é capaz de nos sustentar. Quando você estiver caído, quando você não tiver mais recurso, nem a palavra de Deus consiga entrar mais no seu coração, você precisa aprender a se jogar nos braços do Senhor, se jogar nos braços do Espírito Santo de Deus. Se é que essa fórmula poética na qual eu me expresso, ela faz sentido para você. E então, Jesus parte. Jesus vai para o Getsêmani, onde vai ser, de fato, traído e entregue aos fariseus. Ele rumo, então, para a sua morte. Queridos, estas coisas ele nos disse para que nós tenhamos paz nele. Aqueles homens, mesmo depois de tudo que Jesus disse, erraram, falharam, mas depois Jesus voltou e disse novamente. Nós precisamos entender que o nosso percurso, nossa caminhada com o Senhor é uma caminhada que a cada dia nós vamos nos desembaraçando de todo peso e de todo pecado que tenazmente nos assedia. Que Deus abençoe a sua vida. Que essa palavra possa trazer paz para você, que você tenha paz nele e não aflição no mundo. Ainda que o mundo te aflinja, tenha paz no Senhor. Quer conhecer mais dessa palavra? Quer ouvir essa palavra na íntegra? Entra lá no nosso canal no YouTube e assista toda a pregação da perspectiva de João à Santa Ceia. Que Deus abençoe você, que Deus fale ao teu coração. Até o próximo programa. Graça e paz. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus e vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial.